Olá, meus queridos, minhas sementinhas da frieza, sejam bem-vindos a mais um vídeo, brindezinho de café para vocês. Eu sou o Hugo Costa, se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas aqui, eu sou psicanalista clínico e trabalho com inteligência relacional e emocional. Basicamente, eu ajudo pessoas com relacionamentos conturbados e com as próprias emoções. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, autoestima. A gente vai falar da autoestima mais voltado para um ponto que às vezes a gente não fala tanto, que é o nosso físico. A gente precisa de um corpo que a gente goste, a gente precisa de um corpo que a gente tenha orgulho de vestir, por assim dizer. E, gente, esse assunto é muito importante. Então, se você gosta do tema, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa a curtida, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque isso te ajuda para você não perder vídeos e me ajuda também, porque, obviamente, eu quero desenvolver o meu perfil e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Então, gente, quando a gente fala de autoestima, a gente fala principalmente de quatro pontos importantíssimos. A gente fala do corpo físico, né, da aparência, da estética, a gente fala da inteligência, o que está aqui dentro, a gente fala do controle emocional, de como que a gente lida com as nossas emoções e sentimentos, e a gente fala de aspectos financeiros. Se eu conseguir desenvolver esses quatro, eu consigo ter autoestima, eu consigo gostar do que eu represento, eu consigo olhar para mim e pensar, caramba, que pessoa foda, é isso que eu tenho que conseguir. Porque assim eu não vou depender de aprovação externa, eu não vou depender de outras pessoas falando que eu sou bom, eu não vou depender de qualquer coisa que venha de fora, você entende? Porque eu já produzo aquilo que é necessário. Então, quando eu falo sobre autoestima, um dos pontos negligenciados é o corpo físico. E, gente, é impressionante. Eu atendo pessoas dentro de consultório que elas falam pra mim assim, Hugo, eu não sei o que está acontecendo. A frequência sexual caiu muito dentro do meu relacionamento. A pessoa que está comigo, homem ou mulher, parece que não me admira mais, parece que não me deseja mais. E aí a gente vai conversando e aí a gente descobre que essa pessoa, esse parceiro, já jogou piadinhas em relação ao corpo, já deu uma brincada, já fez ali um convite para ir para academia, mas a pessoa, o meu paciente ou minha paciente, não foi. E aí, essa pessoa ela se sente mal com o corpo dela. Quando ela para questionar a si mesma, ela se sente mal com o corpo dela, mas ela quer que o parceiro deseje. Ela quer que o parceiro queira esse corpo o tempo todo, quando na verdade nem ela mesma quer. Então a gente tem que olhar para dentro de nós com uma sinceridade muito grande, gente. Porque a grande questão aqui não é você ter corpo X ou Y, não é você ser uma pessoa sarada ou talvez uma pessoa grande. Não é sobre isso. A grande questão é você ter um corpo que você olhe e você goste, porque aí os seus problemas acabam. Imagina, você está lá numa situação onde você gosta do seu corpo, você está bem, mas bem de verdade, não é aquele bem-estar paliativo que você fica mal com a primeira crítica, não, bem, bem mesmo. Se você está bem e uma pessoa te critica, você nem se importa, porque você está bem, você sabe que para você está ótimo e isso é importante. Então, por exemplo, uma coisa que eu senti na pele foi a variação do meu corpo ao longo dos anos. Então, por exemplo, já teve épocas que eu era assim, ó, há muito tempo atrás. Nessa época, eu treinava Kung Fu, treinava artes marciais. Só que eu não tinha o corpo que eu queria ter. Eu não tinha um corpo que eu gostava. Então eu ficava um pouco inseguro, sabe? Eu olhava pra mim e pensava, caramba, podia ser diferente. E aí, se por algum motivo alguém jogasse uma piadinha, eu ficava muito mal. Por causa da piadinha? Não, porque na verdade eu pensava isso acerca de mim, eu me via dessa forma. Então isso simplesmente reforçava uma ideia que eu já tinha, e isso fazia eu ficar mal. Aí eu comecei a treinar, comecei a me empenhar, comecei a ficar diferente, comecei a gostar. E aí chegou uma época, gente, que eu tava tão viciado em academia, eu tava focado demais. Eu ia assim todo dia, eu ficava muito tempo, eu fazia dieta sem errar nada, e aí eu fiquei com o corpo desse jeito. Nessa fase aqui, eu tava gostando muito do meu corpo, eu tava bem. Eu tava com o corpo que eu sempre quis ter. E aí, quando acontecia de alguém jogar piadinha, isso não me afetava, porque a minha visão acerca de mim era perfeita, eu gostava do que eu via. Eu até pensava, podia ter uma coisinha diferente aqui, outra ali, sim, mas eu gostava, entende? Então eu fiquei imune a críticas, eu fiquei me vendo de uma forma melhor, eu fiquei conseguindo, de fato, ter admiração por quem eu era. Eu conseguia tirar a roupa na frente de outra pessoa e me sentir bem, coisa que eu não conseguia antes. Eu conseguia deixar a pessoa me olhar, eu conseguia me sentir à vontade com isso. E aí o tempo passou e eu comecei a focar em outros aspectos, por exemplo, a minha evolução intelectual.
Comecei a estudar mais, comecei a focar mais o meu tempo no trabalho, desenvolvi a empresa, a My Mentor. A gente começou, eu e a Rafa, a gente começou a fazer a empresa crescer. E, obviamente, eu tinha menos tempo. Então, eu não consigo mais fazer com que o meu corpo seja assim, porque isso requer muito esforço. Isso faz com que eu tenha que abrir mão de muito tempo. E eu não estou disposto a fazer isso agora. Então, basicamente, hoje, eu tenho um corpo que é um corpo que eu gosto, é um corpo que eu tô bem, mas não é um corpo de atleta. Entende a diferença? E a grande questão, gente, é que eu tô bem. E sabe por que que eu tô bem? Porque hoje eu entendo que não vale a pena me sacrificar tanto para ter isso. Não vale a pena me sacrificar tanto para ter aquele corpo que eu tinha, porque eu tenho outras prioridades. Então hoje eu preciso de inteligência, eu preciso progredir minha empresa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de clientes, eu preciso de muitas coisas, preciso cuidar do meu relacionamento, por exemplo. E aí entra um ponto curioso. Antes eu tinha o corpo, por exemplo, mais atlético. Mas a minha autoestima não era boa igual é hoje, porque eu só tinha o ponto físico, eu não tinha controle emocional, eu tinha um pouco só, não era o que eu tenho hoje, eu não tinha a inteligência que eu considerava necessária para ter o que eu quero, eu não tinha financeiro, nossa, meu financeiro era horrível, eu gastava, eu ganhava pouco, eu trabalhava fichado nessa época, eu era vigilante, e eu ganhava pouco, e ainda assim eu gastava muito. Então eu não conseguia ter controle financeiro. E aí, depois disso, o que que eu fiz? Eu reduzi um pouco a carga no físico, o tempo que eu gastava com o físico, e comecei a gastar mais tempo com outros aspectos. Aí eu comecei a ter mais controle emocional, comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a me sentir mais inteligente porque eu tinha resultado. A minha autoestima hoje é muito boa. Então, gente, o que eu tenho que entender, o que eu quero que vocês entendam, é que a grande questão não é o tipo de corpo que você tem, sabe? A grande questão é você estar em paz e se sentindo bem e gostando do que você tem, entendendo que isso para você é bom. Talvez uma pessoa que está assistindo esse vídeo possa estar acima do peso, só que ela pensa, eu não quero, eu não estou disposta a me sacrificar, eu não estou disposto a fazer o que eu tenho que fazer para emagrecer. Eu gosto de comer, eu gosto de poder sair, comer uma pizza à vontade, eu não quero ficar indo para academia. Se a pessoa entende isso, ela entende que o corpo que ela tem é reflexo das escolhas que ela faz. E tá tudo bem. E aí a pessoa gosta. Ela se sente bem porque ela não está disposta a fazer nada. Agora, sabe quanto que é o problema? É quando a pessoa, por exemplo, está acima do peso, não gosta do corpo que tem, ela queria ser diferente, de verdade, queria muito ser diferente, mas não faz nada. Aí essa pessoa sofre, porque ela fica tentando se esconder. Ela veste roupas que escondem aquilo que ela não gosta. Ela tenta não se mostrar. Mas aí ela entra num relacionamento, por exemplo, percebe que o parceiro, às vezes, não mostra tanto interesse assim, ela fica mal, porque ela precisa desse interesse. Ela precisa do interesse do parceiro para que ela sinta de uma fonte externa aquilo que ela deveria produzir dentro dela, que é a sensação de ser uma pessoa bonita, de ser uma pessoa com um corpo legal. Se o parceiro mostra, beleza, ela tá bem, tranquila, mas se por algum motivo o parceiro não mostra, ela começa a ficar mal, ela tem uma percepção ruim acerca de si mesma e pior, às vezes ela ainda fica mal com o parceiro, quando na verdade é ela que está se abandonando. Então, pessoal, a grande questão é, eu tenho que conseguir chegar na frente do espelho, na hora que eu sair do banho, e olhar e pensar, esse corpo tá bom pra mim. É esse corpo que eu quero ter. Esse corpo pra mim já me satisfaz, eu admiro essa pessoa que eu tô vendo. Se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Então, de novo, não é o corpo que importa, a questão é você aceitar de verdade aquele corpo que você tem, mas quando eu falo aceitar, não é só falar, eu aceito, é você não ficar mal com isso, é você não se ofender com críticas, é você não deixar com que outras pessoas te afetem com uma coisa que você acha que você já aceitou. Consegue perceber? Então, no momento que a gente faz isso, a gente consegue se sentir bem. Esse, gente, é o primeiro passo para ter autoestima, começar a olhar para o seu corpo. Isso é importante para a roupa que você veste, para a forma que você usa o seu cabelo, talvez para a maquiagem, no seu caso, se você for mulher, ou para os homens, para outros detalhes que compõem o seu visual. Isso é muito importante. E eu quero fazer um convite. Comecem a olhar para vocês agora, nesse vídeo, e descubram se vocês são aquilo que vocês admiram, ou se vocês tentam esconder algum ponto de vocês mesmos e estão percebendo que não está funcionando. Se você quiser aprender mais sobre autoestima, eu criei o CNS com um dos objetivos sendo esse. Então lá dentro do CNS a gente fala muito sobre autoestima, a gente fala sobre amor próprio e a gente fala sobre todos esses pilares que eu falei para vocês aqui de uma forma extremamente detalhada, com exemplos práticos para você conseguir fazer, para você conseguir ter o resultado que você quer e para você conseguir olhar para você e pensar, caramba, que pessoa foda, eu gosto de quem eu tô vendo, porque se você se ver assim,
Ninguém vai conseguir te afetar com crítica nenhuma. Você vai tirar essa pessoa da sua vida e não vai ficar mal nem um segundo sequer. Vou deixar aqui nos comentários, na descrição, na verdade, para vocês, como que vocês fazem para se inscrever no CNS, tá bom? A gente já está com mais da metade da turma preenchida e a gente começa assim que tiverem 100 pessoas. São só 100 vagas. Fica de olho, a gente está na 5ª edição de um treinamento que o pessoal está adorando e está cheio de novidades. Dá uma olhada na descrição e não perde a sua vaga. Beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo. E se você por algum motivo não curtiu esse vídeo, curta, porque isso é importante, se inscreve no canal. Tchau, pessoal!